Minha gente querida, com vocês agora, pastor Onéas César Filho, aqui no nosso Falando Sério. Eu estou voltando a estar com você para trazer uma meditação da Palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias, como eu tenho dito, de prisão domiciliar. Estamos, muitos de nós, em casa, confinados, fechados, por medida de precaução. Mas eu vejo uma bênção de Deus nisto para nós. Deus está trabalhando a sua igreja, a igreja está tomando uma posição de responsabilidade diante de tudo isso. Tem havido uma consagração maior dos filhos de Deus, também amigos nossos, gente da nossa família, que sempre andou assim ao lado do Evangelho, nunca distante dele, mas que efetivamente não tomou uma posição junto a esse Evangelho, ao Senhor Jesus. Essa gente também está sendo tocada, gente que nós amamos, que Deus ama, e nós estamos vendo Deus operando nas nossas famílias. Como eu disse no nosso Falando Sério passado, nós agora temos bastante tempo para refletir, para pensar. Nosso ministério continua firme, nossa central de oração, nossos programas em rede, nós estamos sendo acompanhados por muita gente, um número crescente de pessoas que estão de fato caminhando conosco nesse tempo. E eu, pastor Onéas, quero trazer a continuação de uma mensagem que trouxe a você na semana passada sobre Abraão, e nós vamos, numa sequência, talvez no nosso próximo programa, Falando Sério, chegar até ao que nos interessa diretamente no tempo desta praga chamada coronavírus. Nós vamos chegar à terra de Gósen, a terra do Egito, onde Israel nasceu, cresceu, habitou e onde Deus protegeu o seu povo das pragas do Egito. Mas desde já, você que conhece a história da terra de Gósen, Israel, ou mesmo você que não conhece, confia em nós no sentido de que vamos falar a você e você vai entender bem. Mas comece a declarar. E se não é assim, você passe a falar: eu vivo na terra de Gósen, e ali as pragas do Egito não vão chegar. A minha casa está na terra de Gósen, a minha família está na terra de Gósen, eu estou na terra de Gósen. Coloque-se nessa terra, porque ali as pragas do Egito não chegaram. Eu quero continuar esta mensagem e eu vou ler apenas um versículo do texto do Falando Sério anterior. Ele diz assim: o Senhor falou a Abraão, abençoou Abraão, disse que ele descansaria em paz, mas disse assim: na quarta geração tornarão para aqui a sua semente, a sua descendência, os que serão gerados numa terra distante. Na quarta geração eles tornarão para aqui, para essa terra de Canaã, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram um dos povos que habitavam a terra de Canaã. Abraão, quando Deus falou aqui com ele, estava em Canaã, e Deus o abençoou e disse: Abraão, os seus dias serão tranquilos, você vai ser recolhido aos seus pais, você vai morrer em ditosa velhice, tranquilamente, mas eu vou fazer de você uma grande nação. Mas eu quero que você saiba uma coisa: eu vou fazer de você esta grande nação, mas numa outra terra. Os seus descendentes, na verdade o seu neto Jacó, vai para uma terra distante, que foi o Egito, e lá ele e seus 12 filhos vão crescer e se farão uma grande nação. Mas Abraão, há uma história a ser cumprida no futuro. A sua descendência crescerá naquela terra, mas será escrava daquele povo, daquela nação e daquela gente por um tempo. E esse tempo vai durar, Abraão, 400 anos. Mas ao fim desse tempo, eu vou visitar, veja bem, aquela terra, que foi a terra do Egito. E eu vou mandar pragas sobre aquela terra e vou tirar o meu povo. E agora a tua descendência, você é um, mas os seus descendentes daqui a 400 anos voltarão para aqui, para esta terra onde você está, e habitarão essa terra e serão uma grande nação, a minha nação sacerdotal. Mas dentro dessa revelação de Deus a Abraão, o Senhor disse a ele uma coisa impressionante. Veja bem: porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus.
Os amorreus eram cananeus, aquela terra era a terra de Canaã. Sabe, ainda não se encheu a medida da iniquidade dos cananeus. Eu quero falar a você nessa mensagem sobre cálice. E é interessante, o cálice é um elemento, uma figura, um elemento figurativo na Bíblia, na palavra de Deus, que mostra para nós algo muito importante. O cálice é um elemento simbólico que nos mostra algumas coisas interessantes e que se ligam a essa situação que nós estamos vivendo. Porque o que parece, eu vou até um pouquinho lá ao final para voltar aqui, estou iniciando essa mensagem. Parece que um cálice muito especial, muito atual. O cálice da ira de Deus está enchendo e talvez já está transbordando uma ou duas ou três, quem sabe, gotinhas, mas já encheu, na verdade, e está começando a transbordar. Cálice na Bíblia tem, significados interessantes. O significado doce, suave, para quem conhece a palavra de Deus, está no Salmo 23, o nosso querido Salmo 23. Ele diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha que coisa bonita. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isto mostra que os filhos de Deus, porque o Salmo 23 é um salmo para filhos de Deus. Ele mostra que nós temos um cálice que é o próprio Deus que o está enchendo. E se esse cálice está, veja bem, na minha vida, na tua vida, se você já conhece mesmo o Senhor Jesus, e se é Deus que está enchendo. E esse texto que eu li, esta frase, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, ele está cercado de bênçãos, porque começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o enchimento desse nosso cálice é um enchimento da unção do Espírito Santo, do azeite, do óleo. Na Bíblia, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Isto é uma coisa boa para nós. Então, nós começamos por algo bom, sim. A unção do Espírito Santo que unge a nossa cabeça. E no Salmo 133 também fala disso, uma bênção sobre o sacerdote Arão, que se projeta para nós hoje, porque hoje nós somos sacerdócio real. E lá diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça. E agora eu já estou de barba branca, passei a usá-la sobre a barba de Arão. Eu não sou Arão, mas eu faço parte desse sacerdócio real, e a comunhão que nós temos entre nós, que vem de Deus, também é um tipo de azeite de óleo, que nos enche um cálice que transborda, e quando diz que desce pela barba de Arão, e chega até aos seus vestidos, quer mostrar um transbordamento da comunhão do Senhor, da misericórdia do Senhor, da presença do Espírito. O cálice também é um elemento que mostra a nossa salvação. O nosso querido Salmo 116 diz: o que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem concedido? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe, tomar o cálice da salvação é o mesmo que dizer: tomarei o cálice da comunhão do Deus da minha salvação, e eu posso sofrer com Ele, eu posso ser desprezado com Ele, porque o cálice da salvação comporta em nós as coisas que Jesus passou. Mas eu me alegro com Ele, eu estou seguro com Ele, eu estou debaixo das suas asas, e eu tenho todas as promessas que a palavra de Deus fala para mim, traz para mim, ainda nesta vida, mas especialmente na vida eterna. Assim que existe um cálice que a Bíblia chama de cálice da salvação. E Davi, o autor deste salmo, sentiu tanta gratidão por tudo que Deus tinha feito na vida dele, que ele fez uma pergunta a si mesmo: o que eu posso dar a Deus? O que eu tenho para dar a Deus por tantos benefícios que me tem concedido? Eu quero fazer uma pergunta a você que me ouve. Olha para a sua vida, faz um autoexame, quanto Deus fez a você. Se você já anda efetivamente com Ele, se você tem uma aliança própria com Ele, olha e veja
quanto ele fez na sua vida. Mas se você, veja bem, ainda não tem essa aliança pessoal, mas quem sabe a sua esposa tem, quem sabe o esposo, quem sabe os filhos, e você vive no mesmo teto, é um ente querido, quanto você tem sido abençoado por causa do sacerdócio dos seus queridos que andam em aliança com Deus. Porque se eles vivem na terra de Gósen, se o seu lar, a sua casa está nessa terra de Gósen, certamente você habita com eles, e essa chuva de bênçãos que vem sobre eles, também vem sobre você. Mas o cálice também na Bíblia, veja agora, ele toma um outro sentido, ainda que no fim, muito bom para todos nós, que temos uma aliança com ele. O cálice aparece na Bíblia como símbolo de sofrimento. Jesus, quando foi ao Getsemane, ao jardim do Getsemane, ele estava ali padecendo a sua agonia, ali ele seria preso momentos depois. E a Bíblia diz que ele foi orar ao Pai. E ele liberou, ele proclamou, ele disse, ele declarou algo impressionante. Orando ao Pai, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Na verdade, Jesus quis dizer isto mesmo: Pai, tem outro jeito? Há outra maneira de o Senhor fazer o que o Senhor quer? Então faz de outra maneira, mas não assim. Mas quando ele voltou a orar novamente, fez uma pausa e voltou, ele disse: Pai, já que não é possível, faça a tua vontade. Ele se entregou nas mãos do Senhor. Sabe, Jesus estava aqui fazendo uma referência à terrível e dolorosa experiência da cruz. Ele estava falando de um cálice que ele iria beber. E é impressionante que ele um dia fez uma pergunta aos discípulos, um pouquinho antes disso, do jardim do Getsemane. Ele disse: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Ele disse: sim, está certo, vocês podem. Em que sentido isso? Foi o que eu falei antes, não é? De esse elemento que nós somos chamados a tomar o cálice da salvação, e muitas vezes podemos sim, ou algumas vezes, sofrer com o Senhor, ser humilhados, ser desprezados, e alguns até, não é o nosso caso, alguns até resistiram na fé até o ponto de morrer pelo Evangelho, são os mártires. Aqueles próprios homens que ouviam Jesus, os seus discípulos, com exceção de Judas, eles seriam também martirizados, morreriam, veja bem, seriam mortos, seriam entregues ao martírio por causa do Evangelho, com exceção de João, que ficou e morreu em ditosa velhice para receber a revelação do Apocalipse. Eles poderiam também beber este cálice, símbolo de sofrimento, como foi com o seu querido mestre. Mas aqui no clamor angustiado e do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, já aparece, veja bem, um elemento de juízo, porque Jesus estava pronto, tinha chegado a hora de sofrer o juízo de Deus sobre o pecado humano. E por que Jesus sofreu esse juízo? Porque ele veio, desceu ao mundo para tomar a condenação do homem sobre si. Inocente que era, ele disse: Pai, eu vou no lugar deles à cruz, eu vou à condenação no lugar deles. O Senhor aceita que alguém substitua eles? E o pai, isso é uma expressão do pastor Onéas, o pai olhou e disse: você, filho, eu aceito, porque você é o único no céu, na terra e debaixo da terra, que preenche a minha justiça, que pode perdoar o homem e reconciliá-lo comigo. Foi por isso que Jesus tomou este cálice do sofrimento, do juízo de Deus sobre o pecado humano. Mas o cálice também aparece como um elemento resultante da ira de Deus derramada sobre uma pessoa, sobre uma nação e sobre o mundo. E aqui nós estamos agora nos atualizando, estamos chegando bem junto da nossa realidade. O cálice de Deus resultante da ira dele derramada sobre uma pessoa, ou sobre uma nação, ou sobre o mundo. E nós estamos vendo isto
A Bíblia usa a figura do cálice para mostrar o acúmulo dos pecados humanos. Esses pecados que têm crescido, que têm sido continuados e que eles vão como que enchendo pecado a pecado, pecado a pecado, e o cálice dessa nossa sociedade iníqua vai se enchendo cada vez mais. E o acúmulo desses pecados, a sua quantidade, o seu crescimento, a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é um acúmulo, uma quantidade enorme de pecados acumulados, veja bem, por alguém ou por uma nação, ou mesmo por toda a humanidade. E isto é o que nós estamos vendo nesses dias. Gente, tanto pecado, tanto pecado, tanto pecado. Tanto, veja bem, eu sou obrigado a confessar, tanto no mundo, mas também dentro da igreja do Senhor. Nós vivemos um tempo de crise, nós vivemos um tempo de um distanciamento de Deus. Nesses dias, orando ao Senhor, eu estou com bastante tempo, ainda mais para orar, para estar no monte junto ao Senhor, em comunhão com Ele. O Senhor me falou uma palavra interessante e que me impactou muito. O Senhor disse, esta sociedade, eles estão tão distantes de mim, mas tão distantes, tão longe, tão longe, tão longe, que mesmo nesse momento, quando olham para trás, já não me enxergam mais. É impressionante. Nós podemos, numa estrada, por exemplo, numa rodovia com o nosso carro, correr tão rapidamente e andar tanto que passamos por certas paisagens, certos elementos na beira da estrada. Mas quando olhamos já pelo retrovisor, não enxergamos mais porque ficaram tanto para trás. Você tem visto nesses dias, na grande imprensa, nos meios de comunicação, alguém falar do nome de Deus? Mas eu vi uma coisa que me consternou. Um artigo na grande imprensa dizendo o que falam os astros acerca do coronavírus. Eles são capazes de buscar, veja, a astrologia, o zodíaco, os signos, os astros, para dizerem alguma coisa. Mas são incapazes de enxergar Deus e a sua palavra, que é a verdade, e que na verdade pode mostrar a eles a realidade desse momento. É isso que nós estamos vivendo. Agora eu gostaria, pastor Onésio, que você notasse bem isto. Segundo a palavra de Deus, o cálice pode transbordar tanto para a bênção, como no Salmo 23, que nós vimos, unges a minha cabeça com óleo, como pode transbordar para a maldição e para um juízo divino. Se eu fosse citar para você os textos bíblicos que falam desse cálice de ira, de juízo sobre a terra, sobre os homens, não teria espaço aqui neste nosso programa para dar todas as citações. Mas eu escolhi uma para mostrar a vocês o que é o vigor, o pavor, o terror da ira de Deus. A palavra de Deus diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, veja, na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Salmos 75, verso 8. É terrível. E olha, não é este o único texto que fala de um cálice com fezes. Geralmente a Bíblia mostra o cálice com vinho, é a bebida. Cálice geralmente é para bebidas. E mostra, em maior parte, nos textos bíblicos, nas histórias bíblicas, o vinho. Mas a Bíblia também mostra, que coisa horrorosa, um cálice de fezes, veja bem, nas mãos do Senhor, e diz que ele ferve, é a fermentação de fezes nesse cálice, que ele dá aos homens, e eles, os moradores da terra, sorverão e beberão as suas fezes. Os amorreus estavam pecando, e Deus já tinha decidido tirar aquela terra deles. Mas agora Deus diz a Abraão: Abraão, a sua descendência vai se formar lá numa outra terra. Do seu neto eu vou fazer uma nação. Mas isso vai demorar, veja bem, 400 anos. 4 gerações. Por que 4 gerações? Porque Abraão tinha 100 anos quando gerou Isaac, e Deus considerou
a idade de Abraão em gerar a sua semente. Isaac gerou Jacó, Jacó com seus 12 filhos formou a nação de Israel no Egito. E Deus disse 400 anos. Agora veja bem, 4 séculos. E Deus explicou por quê. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se completou. Deus é Senhor do tempo. A Bíblia diz que para Ele um dia como 1000 anos como um dia. Deus não sofre a ação do tempo, Ele não se apressa. Ele ainda esperou 4 séculos, 400 anos, para então dizer, agora a medida da iniquidade dos amorreus, esses cananeus, ela chegou ao limite. É hora de tirá-los da terra, trazer o meu povo que foi formado lá no Egito e colocá-lo no lugar deles nessa terra. E isso aconteceu, e veja bem, ao tempo de Josué, sucessor de Moisés. Israel tomou a terra de Canaã, atravessou o Rio Jordão e começou a conquistar a terra. E eu sei que eu vou falar uma coisa muito dura a vocês agora, muito dura, que está na Bíblia, que os inimigos da Bíblia censuram e chamam Deus de um Deus sanguinário. A palavra de Deus mostra que o Senhor deu uma ordem a Josué e disse, Josué, entra na terra, conquista a terra e mata todos os cananeus, amorreus, jebuseus e outros povos mais daquela terra. Mata todos, homens, mulheres e crianças. Tira da terra essa gente iníqua. Por quê? Porque só de espera de Deus, depois que falou a Abraão, foram 400 anos, 4 séculos, aguentando coisas terríveis. Aquela gente, veja bem, eles tinham um dos seus deuses, era Moloque. Moloque era um deus, assim, figurado numa imagem, uma imagem dele sentado, aquele barrigão aberto, assim, uma fornalha, um buraco no seu ventre, que era uma fornalha, ali eles colocavam lenha, atiçavam o fogo. E ali eles sacrificavam muitas vezes os seus filhos primogênitos, os mais velhos, sacrificavam a Moloque, jogavam as crianças lá dentro que morriam queimadas para dar sorte na família. Hoje nas escavações que se faz naquela terra, aparecem assim, veja bem, em muralhas, em muros e também em paredes de casa que eram de pedras largos, aparecem vasos de barro com esqueletos de crianças, de pequeninos dentro daqueles vasos. Eram crianças que também, por outra modalidade de sacrifício, eram mortas, colocadas naquele vaso, e aquele vaso colocado num ponto da casa na parede, para que a família tivesse sorte e prosperidade. Os cananeus também tinham seus cultos pagãos a Moloque e a outros deuses que eram cercados de sexo, de promiscuidade, de orgias sexuais. Era a prostituição cultural. Tudo isso foi enchendo o cálice que eles tinham de iniquidade, que Deus os faria sorver esse próprio cálice com as suas fezes. A Bíblia diz, não erreis, de Deus não se pode zombar, porque tudo o que o homem semear, isto também ele colherá. Se eles semeavam pecados abomináveis, que Deus os chama em figura de linguagem de fezes, eles haveriam, veja bem, de comer ou beber o que fosse as próprias fezes, isto é, sofreriam o fruto dos próprios pecados, daquilo das sementes malignas que semearam. Nós estamos vendo nesse tempo, nós estamos vendo nesses dias, uma verdade que não se pode fugir dela. Eu costumo dizer que uma verdade não deixa de ser verdade, se não a aceitamos. O coração do homem é um cálice. Há um cálice para cada pessoa neste dia, mas também há um cálice para cada nação e para toda a terra, para esta sociedade corrupta que tem se afastado de Deus e indo para pecados tão abomináveis, como foram os pecados daquela gente, daqueles cananeus, especificamente do povo amorreu. O coração do homem é um tipo de cálice que vai se enchendo com as fezes espirituais desse mundo. 400 anos viriam, Deus aguentaria, Deus suportaria. E quanto Deus tem suportado neste tempo. E Deus vem nos dando avisos graduais, como foram as pragas do Egito, que foram aumentando à medida que Faraó, o rei do Egito, resistia a Moisés e não deixava o povo sair, e Deus enviava outra praga.
E nós precisamos olhar e entender. Já tivemos AIDS para frear a iniquidade dos homens como em Sodoma. Já tivemos vários tipos de gripe suína, H1N1, tivemos dengue, tivemos ebola. Epidemias que vêm crescendo, até que agora nós vimos algo inimaginável. Gente, eu nunca vi isso, as igrejas, veja as igrejas fechadas. As casas de Deus fechadas, eu tenho 68 anos de idade, vou fazer agora em junho. Eu nunca vi isso. E o pai de um dos nossos irmãos, um crente em Jesus, com 85 anos, também disse: filho, nunca vi isso. O mundo precisa acordar. Por quê? Porque parece mesmo que o cálice com as fezes dessa iniquidade humana já começa a transbordar como uma fossa, que começa a transbordar e a exalar mau cheiro. Vamos nesta praga, nesta peste, que deram um nome neomoderno de pandemia. É até um nome bonitinho, mas a Bíblia chama de peste ou de praga. Vamos nesse tempo olhar para Deus. Vamos olhar para Deus. Há uma frase que eu gosto, ela não é minha, eu li num livro antigo, que eu quero passar para você. Faça de Deus o maior prazer da sua vida. Vamos fazer uma escolha. Se já não fizemos, se alguém não fez, faça uma escolha. Faça a escolha de beber do cálice da bênção de Deus, o cálice com o óleo de Deus, o azeite de Deus, para que Ele unja a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborde. Tome o cálice da salvação. Seja grato a Deus por tanto que Ele tem feito a você. Tanto. É hora de uma decisão por Ele. Abre os teus olhos e olha para isso. Tome o cálice da salvação e agora passe a ser um adorador. Venha para a casa de Deus. Venha para a igreja de Deus. Venha para junto do povo de Deus. Você estará verdadeiramente na terra de Gósen. E o pastor Onés termina esta palavra dizendo a vocês que esses dias eu fiquei até preocupado comigo mesmo, porque a paz é tão grande, a tranquilidade, a serenidade, que eu disse: Deus, eu sou fraco, enganoso é o coração do homem. Será que eu não estou me preocupando o suficiente? Eu tenho um rebanho em várias igrejas espalhados pela zona oeste do Rio. Eu tenho um rebanho a cuidar que corre perigo. Senhor, eu tenho que ter preocupações com o ministério, com a palavra profética. O Senhor me chamou para ser um profeta, um anunciador da tua palavra, e eu não estou sentindo essa aflição desse momento. E eu pude entender que não era irresponsabilidade, não era desprendimento da seriedade deste momento, mas era a segurança que vem do Senhor. Sabe por quê? Porque vivemos na terra de Gósen. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: se você ainda não vive na terra de Gósen, o que Deus mais vai precisar mandar para que você corra para essa terra? Há um lugar para você na terra de Gósen. Eu acredito que no nosso próximo programa nós vamos falar sobre a terra de Gósen. E eu, desde já, convido você, chamo você a estarmos juntos aqui. Ficando por aqui, pastor Enéas, falando sério. Deus te abençoe, em nome de Jesus, com esta palavra. Se o meu coração bater dentro do teu, e o teu coração bater dentro do meu, nem a saudade poderá nos separar. Jesus, você e eu. Laia, 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 nem a saudade poderá nos separar. Jesus, você e eu.